Jesus. Ele orou, jejuou, mas no momento de situar o adversário, ele usou o ministério da palavra. E é o que nós temos, que o Senhor nos deu, e devemos aproveitar constantemente esse ministério. É o que nos segura, é o efeito da palavra de Deus. Quero louvar o hino aqui com a minha esposa, que vamos daqui a pouco meditar a palavra. Nós tivemos bastante terça-feira comentando sobre paciência, lembra? Todos que estavam aqui se lembram. Paciência, segundo Deus, que é um testemunho de salvo. E é a maneira de você aproveitar todas as oportunidades que Deus dá. Também é um momento de crescer na experiência. É muito lindo para mim, para você e para nós. Cumprimento a igreja da Santa Paz.
Pai poderoso, pode ajudar, Senhor, pode dar o profeta, amém. Louvado e glorificado o nome dele para sempre. Graças a Deus. Também, os envelopes podem, se der alguém queira pegar, pegue pela fé, sobre a glória. Ele nos abençoou de maneira toda especial. E assim nós vamos, cada momento a mais, na graça do poder do Senhor da glória. Pegue o bloco de fé, pegue o mercado, assim que Deus preparar, traga. Nós sabemos que a palavra nos fala para que nós tenhamos um compromisso diário. Aleluia. Deus nos fala nessa palavra, já vamos ler a palavra de Deus aqui no capítulo 6 do Apocalipse. Abre as nossas Bíblias. Nós já tivemos comentado várias terças-feiras sobre o ministério da paciência. Aquela paciência que ela tem base no primeiro amor. É aquela paciência que não se exalta por aquilo que faz, mas tem aquele nível de humildade que Deus aprova. Vamos ver aqui no Apocalipse, capítulo 6, versículo 9. Apocalipse. Vamos meditar nesta boa palavra de Deus sobre os ocorridos no passado, no presente, também pode suceder ainda no futuro da palavra de Deus. Apocalipse, capítulo 6. Apocalipse significa, todos sabem, né? Apocalipse significa revelação. Revelação de Deus que entregou a Cristo. Cristo entregou o anjo. O anjo entregou a João. João distribuiu as 7 igrejas. Estavam na Ásia, mas matrizes. Tinha mais de 100 igrejas naquela época. Segundo informações. Texto. Apocalipse capítulo 6. Vamos. Palavra de Deus. Encontraram? Os selos vão abrindo, se abrindo, e os sinais que vão acontecendo. E aqui já encontra, quando abrimos os primeiros 4 selos, nós vemos 4 catástrofes no mundo. Vamos ler a palavra de Deus. Versículo 9 até o 11. E havendo quinto selo, vi, diz aqui a palavra de Deus, e debaixo do altar as almas foram de mortos, por amor à palavra de Deus, por amor de testemunha. Ideia. Versículo 10. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro, santo e dominador, não julgas e vingas do nosso sangue dos que habitam sobre a terra? É uma interrogação. E aqui no versículo 11, diz aqui a palavra de Deus, né, sobre a terra. E a cada um dos
Jerusalém se completasse o número de seus conservos, seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Diz a palavra. Pode assentar comigo, vamos estudar a palavra de Deus. O Apocalipse, ele não era revelado tanto assim ao povo do Antigo Testamento, a não ser o mais, como linha de frente, o profeta Daniel, que fala muito sobre conflitos. E naquele tempo o Espírito Santo não era como hoje. E hoje, nós já falamos várias vezes, mas é importante refletir. Hoje o Espírito Santo, ele tanto vem para fazer morada em nós, quanto ele abre as nossas mentes para compreender as palavras do Apocalipse. Muitas figuradas, outras ao pé da letra. Sabe o tempo que estamos vivendo é um tempo muito rico, referente à graça de Deus. Por que é rico? Porque Deus não mandou o Espírito Santo sem medida ou por medida. Ele mandou o Espírito Santo em forma de derramamento e plenitude. Quer dizer, vem a salvação, ela vem acompanhada com todo o preparativo que o salvo precisa. Glória a Deus! Isso é muito lindo para nós. Quem conhece aí um pouco da história da igreja do passado, a igreja já se expandiu por vários lugares, sabe que já houve um tempo de grande tribulação. Quem sabe? Aí aqui falando nós vemos. João já no ano de mais ou menos 90, 94, já bem idoso, mas muito ativo na palavra. Não se confundia as coisas. E Deus mostrou a João, através do anjo, e por Cristo Jesus, os acontecimentos. Ele viu debaixo do altar de Deus, que ele viu? Ele viu as almas que foram mortas por morte de qual tipo? Morte natural ou não? Não. Porque Deus, ele trabalha retamente. Uma pessoa que tem morte natural, a alma daquela pessoa vai para onde? Se ela está salva, vai para estou referindo ao ter curso de doutrina, e é muito bom a doutrina para nos orientar cada momento mais. Quando a alma morre, a pessoa morre, ela está salva, mas ela teve morte natural, então a alma daquela pessoa vai para o paraíso. Todos vão para o descanso, mas tem cada tipo de morte tem um significado. Sabe por quê? Porque Deus é justo e Ele não confunde com a sua palavra. Ele não confunde com aquilo que Ele fala. Ele tem a capacitação revelada na Bíblia Sagrada para definir aquilo que Ele está falando. Por isso que hoje o Espírito de Deus sobre nós, Ele deve dar as coisas. Ou vai de qualquer maneira? Não, Deus está me falando aonde? Não sei. Então Deus não é aquele Deus que você serve, é o Deus que fala e Ele explica plenamente o assunto da palavra. E João observou na abertura do quinto selo. Claro que quando João teve aquela visão, ainda não tinha acontecido
ao massacre dos cristãos, muito mais visado em Roma. Não sei se as irmãs conhecem a história do livro chamado Catacumba de Roma. Conhece? Porque essas pregações, irmãos, do Apocalipse, principalmente esta e outras mais, ela requer conhecimento de fatos, de coisas ocorridas, para que se encaixe bem no que a palavra está falando. Depois que João passou por um processo de uma tribulação muito grande, João foi jogado dentro de um tacho de óleo fervendo. Ele deveria ser fritado lá. Mas nós servimos um Deus que é assim. Aonde Deus vai te dar o livramento? Quando você estiver. Glória a Deus! Você está com Ele, Ele não tem dificuldade. Aonde Ele vai dar o livramento? Onde você estiver. Essa é a nossa segurança. É a nossa confiança em Deus. E Ele também reforça a pessoa para morrer, glorificando a Ele, referente à fé que Ele dá, a capacitação que Ele dá, porque o revestimento que veio depois do dia de Pentecostes, Ele tirou, varreu o excesso do medo da morte, varreu, tirou. Nós ficamos somente com o medo humano. Se ficarmos acometidos pelo medo escravizador, traumatizador, então todos no momento exato negam a Cristo. Por medo, os medrosos, a Bíblia diz em Apocalipse 1:8, está na primeira lista dos condenados. Não é esse medo humano, mas é o medo da morte que leva a negar a Cristo. Mas a fé, ela está acima do medo. Eu vou dar uma referência aqui, depois eu vou voltar pelo mesmo assunto. Vamos ler aqui no livro da Epístola aos Hebreus. Aos Hebreus, capítulo 2. Vamos ver o que diz a palavra de Deus, versículos 14 e 15. Voltando para lá, o medo excessivo, ele leva para a condenação, mas como estou referindo uma vez e outra, que Jesus tirou este medo. Ele tirou este medo excessivo, está compreendendo? E ele não existe na vida do cristão revestido da graça. Isso que significa cheio do poder de Deus, como Jesus disse: fica em Jerusalém até que vós sejais revestidos do poder de Deus. Não sei se o diabo vai ler. 2 e versículos 14 e 15. Isso. E ele lê Cristo aos Hebreus. E visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, a que pela morte aniquilaste, e a que tinha império da morte, isto é o diabo, e livraste todos que com medo da morte estavam, por toda a vida sujeitais à servidão. Isso. Olhe bem, compreenderam? Ele, o verbo desse carne, participou do corpo humano sem pecado hereditado, sem pecado causado pela herança através de Adão. Só que o resumo da sua palavra, ele trouxe a palavra, a virtude com o poder, ou seja, a plenitude é comprimento da palavra, ou seja, a palavra completa, é a palavra completa. Plenitude ela traz
também com vontade, longanimidade, vontade, você era ruim e se torna bom, porque Jesus fez com que nós fôssemos bons, mostrando a virtude, ou testemunhando da virtude do Espírito Santo. Então, quem era ruim se tornou bom. Quem era muito explosivo se tornou mais controlado. Se a pessoa costumava ser muito agressiva, agora ela pode acontecer isso, mas se arrepende logo e recupera, por causa da plenitude do Espírito Santo. A pessoa que era tão medrosa por causa da morte, como Pedro, como testemunho, Pedro, por medo da morte, ele pega a espada e corta a orelha do sumo sacerdote. O homem ficou sem a orelha e sem o emprego, porque quem tinha deformidade não podia entrar no templo, não podia também ser empregado do sumo sacerdote. Então o homem ficou deformado. Pedro fez isso por medo, mas Jesus restituiu logo, colou-se a orelha novamente e ele ficou com a liberdade do seu trabalho e também de entrar no templo na obra do sumo sacerdote. É o medo, foi o medo que fez isso, mas o medo excessivo. Depois Pedro chegou à sentença da morte, lá no capítulo 11, segundo epístola, versículo 14. Chegou o momento da morte de Pedro e ele alegrou-se. Aí já não tinha mais vida. Maravilha, ele alegrou. Olha, breve, sei que esse meu tabernáculo, como o Senhor tem revelado. Aí ele estava revestido de toda a armadura de Deus, porque Deus dá com abundância. E a história do personagem conta. Chegou o momento da morte de Pedro e fizeram a cruz romana, aquela mesma cruz, tipo daquela mesma cruz que Jesus foi crucificado. E Pedro, corajoso, não mais traumatizado, testemunhando que o Senhor livrou do excesso do medo, ele determinou: eu não sou digno de morrer, como morreu o meu Senhor, crucificado de cabeça para cima. E ele disse: então eu quero ser morto. Isso é coragem, isso é heroísmo. É o que Deus dá para a igreja, é o que o Senhor dá para nós. Aí, por fim, Pedro determinou: eu posso ser morto crucificado, mas de cabeça para baixo. E ele foi. Colocaram ele de cabeça para baixo. A história do personagem, dos personagens, como? Colocaram ele de cabeça para baixo e o crucificaram, e ele morreu, promovido por morte de grande tribulação. A sua alma foi para onde? É bom participar, irmãos. A alma dele foi para onde, Moedinha? Não foi para o paraíso. Cada morte ela tem uma especificação. Aqui no capítulo 9, 6, 9, diz a palavra que a alma de Pedro foi para debaixo do altar de Deus. O paraíso é o terceiro céu. Mas no conceito bíblico, debaixo do altar de Deus já vai lá para o lugar santíssimo. Já vai para a sétima glória. Então, os que morreram estão debaixo do altar, porque aonde Jesus está? Ele está nos céus, que ninguém subiu lá. Elias foi arrebatado, Eliseu também.
local os que são mortos por morte de grande tribulação. É uma realidade nisso. Não sei se é uma vez que eu li aí no capítulo 3 de João, versículo 13. Glorificado, exaltado o nome do Senhor da glória. O Evangelho de João 3,13. Aleluia! Deixa eu encontrar para os irmãos dele. Os irmãos imaginam como a doutrina ela nos inspira a cada momento a mais. Pode. Ora, ninguém subiu ao céu, senão que desceu do céu, e só o que está no céu. Isso. Subir ao céu, Elias, ou Elias não, é Elias mesmo. Elias e Enoque subiram. Só que não o céu que Jesus subiu. Eles foram somente até o terceiro. Estão compreendendo como funciona nas Escrituras? Porque nós estamos referindo uma vez ou outra. Chegará o momento, como sempre nós temos comentado, nós iremos fazer julgamento? Iremos ou não? Hã? Vamos mostrar na Bíblia que nós iremos ser juízes. Na hora onde Jesus determinar, nós iremos fazer julgamento. Dois tipos de julgamento, sobre o mundo e os anjos que caíram. Mas a preparação é agora. Não despreze a palavra, não. A unção de Deus a igreja tem. Precisa crescer também no conhecimento. Sim ou não? Olha, a senhora, eu, servo de Deus, chegará o momento. Por isso que quando você está instruindo, não jogue a palavra fora, fazendo-se de esquecido para não receber a graça de Deus em vão. Nós iremos fazer julgamento no tempo certo, não agora. Agora não somos juízes, nós somos o quê? Observadores. Está em Tiago 4:11, não é? Agora nós não somos juízes, mas nós somos observadores. E futuramente seremos juízes. Vamos ver mais essa parte, que talvez tem pessoas que nem sabem, não sabiam que seria assim. Aqui em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 1 ao 3. Se o diácono quiser ler para nós, ou a Cleidina mesmo, ele gosta de participar. Diácono Joel, se nós ganhar mais tempo. Capítulo 6, versículos 1 ao 3. Então, a palavra, ela é séria, irmãos. A palavra é verdadeira. Se a palavra diz que eu serei um dia julgar as pessoas, então é porque irei mesmo. Se a Bíblia diz que todos os santos irão fazer julgamento, é porque irão fazer julgamento mesmo. E temos que aprender agora. Encontrou? Pode ler. 6 primeiro. 1 ao 3. Primeiro 3. E usando algum de vós, tendo algum negócio contra o outro, e ao juízo perante o injusto, não perante aos santos. Não sabeis vós que o santo há de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indigno de julgar as coisas mínimas. Não sabeis vós que havemos de julgar aos anjos, qual mais as coisas pertencem sempre a esta vida. Gente que hoje, inversão de valor, meu irmão, às vezes entrou em choque com o outro, e é fácil, se nós, porventura, acontecer alguma coisa um contra o outro, mas para resumir, para realizar, para resolver, é fácil. Um se humilha e o outro perdoa. Glória a Deus, simples assim. Quem errou, se humilha, reconhece. E quem foi prejudicado, libera o perdão. Mas hoje você vê na rede social que a coisa está pesado. E é crente contra crente, é processo ou processo, processo ou processo. Veja que assim a gente aprende a ver. Qualquer coisa já se entra no processo. Vingança, quer dizer, a lei não saiu do coração do homem. Agora, por que eu estou comentando
a senhora ouviu agora que nós vamos fazer julgamento perante o mundo e também perante os anjos que pecaram. É uma realidade disso. Agora, voltando ao mesmo assunto do Apocalipse. Depois que Pedro foi crucificado, na mesma época, Paulo foi decapitado, colocaram a cabeça, o corpo de Paulo em cima de uma pedra, e deceparam a cabeça de Paulo com machado. Sempre sabia que eles tiveram morte assim? O único apóstolo que teve morte natural foi João. Mas mesmo assim, ele foi, como eu já disse no princípio, ele foi jogado no tacho pior tremendo. Mas não houve sequer uma lesão, porque Deus não tem dificuldade em livrar. Aonde estiver, onde o confiante em Deus estiver, Ele dá o livramento. Qual é a nossa conduta hoje? Nós estamos debaixo do livramento de Deus em todo lugar. Sentados nessas cadeiras, andando pela rua, dormindo em nossas casas, fazendo função da vida cotidiana, mas debaixo do livramento de Deus. Esse livramento não é um grande livramento, é todo o livramento. E chega na hora, não sabemos que é como a oração está na rede social, na Síria. Minha esposa hoje, depois do assunto, quem está acompanhando as escrituras sabe disso, que a grande tribulação está lá. O quinto céu abriu na época. Ele começou a grande tribulação lá pelo ano. Quando João morreu, foi no lançamento do ano 97 por aí. Paulo automaticamente morreu com mais de 100 anos. Mas nitidamente não caducou, não sofreu oscilamento. Ele escreveu com uma frase: combati o bom combate, carrego, guardei. Homem com mais de 100 anos, não caducou. Glória a Deus, virtude de Deus, poder de Deus, segurança de Deus. Estão compreendendo? Hoje é tanta coisa. Deus, olha, eu estou com medo de morrer, mas não vai deixar você morrer, não. A palavra diz que todos estão ordenados a morrer uma vez. Não é isso? E depois disso, o juízo. Claro que é para os que estão em Cristo Jesus. Aí a grande tribulação, já na época de João, continuou. E Pedro, Tiago morreu também, foi pela espada. Parece que foi Filipe, foi passado por flecha, quando orava, lá na Índia, orando. Os irmãos observam nos cruzamentos uma cruz transversal. Quem já viu? Você vai tirar a carta de motorista, você vê nos sinais, não precisa nem tirar, é só reparar. É só reparar no determinado cruzamento. Parece que lá na Anhanguera, próximo da Igreja São Pedro, na saída tinha, não sei se ainda tem, uma cruz transversal, contrário, assim, aquela cruz é o modelo da cruz que André, apóstolo de Cristo, foi crucificado. Por isso que o mundo está acabando em pedaços. E não tem como retroceder, porque o juízo de Deus começa assim. E mas João viu que todos esses, por exemplo, os demais apóstolos, as suas almas foram para onde? É bom aprender isso. Por que ele vai voltar? Porque cada caso é um caso. Sabe que na área de servir a Deus tem pessoas que é salva sem galardão. Ou não? Quem já aprendeu isso na Bíblia? Já aprenderam? Que existe salvação sem o exemplo, um malfeitor da cruz, que ele foi salvo. Ele teve galardão? Não, porque não trabalhou. Ele teve um galardão, mas um galardão que não era merecido, é o galardão da salvação. Mas o galardão que nós estamos, que a Bíblia mostra, é galardão pelos trabalhos prestados. É o efeito da fé, não negando
É muito importante avaliar esse assunto. Então, veja que os galardões são valorizados. E o que é que nós vemos nesta noite? Que as almas que foram mortos, foram degolados, foram mortos por morte de grande tribulação, as suas almas foram para onde? Debaixo do altar de Deus, além do terceiro céu, que é o paraíso onde as almas salvas descansam. Onde Paulo foi e onde também Jesus ofereceu ao malfeitor. Ele não estava padecendo, não era por causa do Evangelho, porque ele era malfeitor. Está compreendendo? É naquele instante. E ele foi para o paraíso. Se ele estivesse na batalha do Evangelho, ele teria ido também para debaixo do altar de Deus. Olha que coisa. Vocês estão compreendendo? Quando alguém morre, tem morte de grande tribulação, morte martirizada. A alma vai para onde? Porque Cristo mandou ensinar, e ele vai nos capacitando, não é? Capacita a mim, capacita o irmão, capacita os irmãos, talvez. Quando não capacita para ensinar, mas capacita para aprender. E tudo isso é influente. Quem conhece a história da igreja sabe que começou na época de João. Até antes da época de João, começou essa grande tribulação. Ela foi reforçada no ano 300. Fechou mesmo a grande tribulação até 1500 da nossa época. Mas ainda continuou. Os crentes, porque eu fiz a pergunta, quem conhece as catacumbas de Roma, a história. Existem galerias enormes, demonstrando história de crentes que foram devorados por feras. Eles colocavam os heróis da fé dentro de jaula, aonde os animais famintos estavam preparados e eram estraçalhados ali de uma maneira brutal. E eles morriam confessando a Cristo e não retrocediam a sua palavra. Naquela época houve a ditadura dos Césares. Era um regime romano que só deveria adorar o imperador. Morria um imperador, viria outro, mas com o intuito de fazer com que os cristãos negassem a Cristo. Só que eles não negavam a Cristo. Eles preferiam morrer estraçalhados em jaulas por feras. Outros morriam sufocados por câmeras de gás. E os adoradores não afastaram o pé. Por isso nós temos que estar sempre agradecendo a Deus, através de Deus dado encorajamento. O Apocalipse fala disso, não é? 3:20. Mas não vai. Ser fiel até os 11, 3. Ser fiel até a morte. Dar-te-ei a coroa da vida. Exatamente. A coroa do testemunho que a pessoa aceitou Cristo pela graça, mas deu testemunho da fé, porque não recuou a sua conduta. E a história nos mostra como os irmãos estão sentados, adorando. Entramos os imperadores, os serventes, os soldados. Era a lei contra a igreja. Hoje nós estamos num país de mar de rosas, com todas essas oposições, mas no nosso Brasil e alguns outros países, ainda o povo ainda vive em mar de rosas. Por quê? Se alguém chegar perturbando a igreja, se você não quiser aceitar mesmo, você tem direito de chamar a polícia
e a polícia vem e executa o direito. Mas naquela época não. A polícia era autorizada a matar todos os crentes. A polícia. Não tinha recurso de convidar a polícia, não. E chegaram eles para aplicar a câmara de gás e matavam todos que estavam adorando. Morriam. Mas a igreja crescia de tal maneira que os adoradores morriam e outros adoradores iam chegando para adorar. E os perseguidores faziam perguntas: vocês vão negar o nome de Cristo e glorificar o nome de César? E ele dizia: não, confessamos o nome de Cristo e não neguemos, ou não negamos. E eles diziam: então tire os seus irmãos que estão mortos lá dentro e sempre no mesmo lugar e morra como eles estão morrendo. Deus nos dá essa fé? Dá ou não? Deus nos dá essa fé? Por isso que nós temos que levar bem a palavra de Deus com visualização, com segurança. Uma época Deus falou com Gideão: temos aí no meio que só em falar de guerra, ele já começa a prendê-lo e leva e faz a prova, e aconteceu. Mas a igreja ela é preparada, ela precisa ser preparada para vencer em Cristo, como ele venceu. E ele dá coragem para morrer. Aí, aquele tempo da igreja, a idade medieval, a idade média da igreja, cumpriu esta parte desta profecia. Foi milhares de pessoas foram mortas. E por morte de grande tribulação. Só que não parou ali. O que é que nós lemos? Eles ainda clamavam por justiça, a divina vontade de Deus, na ordem divina. Foi dada a resposta. Eles se acalmassem por um pouco de tempo, até que completasse o número dos seus conservos. Esse massacre está publicamente na Síria. É uma sequência do ocorrido do passado. Agora, não sabemos se o número dos cegos for completo para que a igreja suba. Não. Nós não temos essa informação. A informação nós temos que ainda está aí havendo morte promovida por grande tribulação, e os que estão firmes na fé, cada momento a mais, o Senhor irá reforçando na graça, tirando o traumatismo do meio. Glória a Deus. Está compreendendo ou não? Já encerramos esse trabalho tão lindo. Ensinamento bíblico, segurança. Deus lhe dá força para você ir até a morte. Assim que a pessoa ela peça a Deus segurança com fé. E o segredo, diz em Apocalipse 3:10, que assim como guardaste a palavra da minha, eu fazer o quê? Te livrarei na hora da tentação e adquirir sobre os habitantes da terra para tentar. Está referindo no sentido global. Mas o cristão, antes disto, ele recebeu de graça o revestimento como herói. Outra história que uma irmã foi jogada num tal de óleo fervendo, igual a João. Deus não livrou ela das lesões, mas deu ela graça para morrer glorificando a Deus. Falando línguas estranhas, glorificando a Deus. Naquele processo não atroz. Porque Ele nos fortalece. Por isso que nós não podemos brincar de perdoar. Não podemos brincar de continuar na santificação da palavra do Senhor nosso Deus. Porque o medo, ele traz condenação. Mas os corajosos por Deus glorificam o nome do Senhor da glória. E nesse resumo,
uma banda de palmas nas mãos, eles estão dizendo o quê? Que tipo de morte eles tiveram. Os que têm morte natural em Cristo não receberão palmas. Porém, só os que são mortos por morte de grande tribulação. Porque essas mãos, atuadas pelo coração limpo, quando ela é erguida, o medo de Deus floresce na terra. Glória a Deus! E Deus continua abençoando. Ensinamento da palavra do Senhor nosso Deus. A palavra do Tiago. Pode dizer. Tu diz amém? Tu diz amém? Cumprimento os irmãos e irmãs Santa e Glória da Paz de Cristo. Quem entendeu a mensagem da glória a Deus? Irmão, nesse mês de março, no dia 15, quem sabe o que vai acontecer dia 15? Encontro das mulheres de fé e homens de fé. Vai ser o dia todinho, às 15 horas, na sede mundial. Pelo que o pastor responsável do campo estadual, ele, não sei se a igreja vai ficar fechada. Os irmãos dão esse apoio lá na sede mundial. Nesse culto de mulher de fé, também homem de fé, que vai começar às 15 horas da tarde. Eu vou estar lá também, nesse culto homem de fé. Amém? E ele comentou, provável a igreja está fechada nesse dia. Os irmãos apoiar lá na sede mundial. Amém? Mas daqui para lá a gente vai ver direitinho, né? Nós também, nosso responsável também do campo, o senhor pastor de Japa também, né? Se ele passar para nós também, né? Se o pastor, né, do campo geral passou, né? Então a gente passa para os irmãos, amém? Quem está entendendo da glória a Deus? E amanhã, irmão, o culto da Fundação Reviver. O culto da Fundação Reviver, nossa irmã Alessandra vai estar aqui no funcionamento da campanha. De quarta-feira, no culto da Fundação Reviver, né? Esse culto a beneficiar da obra assistencial da nossa igreja. Está isso lá no Piauí, né? Alzheimer, né? Abriu lá para as crianças, né? O trabalho está grande lá na cidade do Piauí, né? Não só lá, mas em outros estados também do Brasil, onde a Fundação Reviver tem ensino na obra social. Amém? Parece que as crianças não têm condição de estudar, né? A igreja traz lá, ensina lá, tem professores que ensinam, né? E os irmãos que amam essa obra, ajuda com as suas ofertas, a Fundação Reviver. Amém? E também nos ajuda também na nossa oferta também dos dízimos aqui, para nós poder pagar o aluguel da igreja, né? Senão nós vamos para a rua. Ninguém quer ir para a rua, né? Então, os irmãos que amam a obra, nós que ajudam a obra de Deus, não é o presidente que vai ajudar, é nós mesmos que ajudamos a nossa oferta, nossos dízimos, para ajudar a pagar o aluguel da igreja. Agora aumentou, viu, irmão? Agora aumentou, mas os mirréis, né, umas rúpias, né? Não é mais aquele valor, já é 1.750 esquerda aí, né? Vai no salário. Salário, mais que o salário. Mais um pouco mais. O salário está 1.518, né? Então, um pouquinho. Então, os irmãos ajudam, irmão, a pagar, vai ajudar a pagar o aluguel da igreja. Amém? Quem está entendendo da glória a Deus? E lembrando que quinta-feira, nossa irmã
começar, né? E domingo, nós temos uma Fernanda. Vai confirmar ainda. Tá bom. Eu vi que tudo aquilo, a nação é ver, daí sexta-feira já uma vez, né? E segunda-feira, ontem uma vez, né? Laura, né? Ela só vai fazer 75 só, né? Aí os outros dias lá, mais pregador para fazer o restante do tempo. As outras desse meio são de 5 domingos, né? E lembrando que a Santa Ceia, mês que vem, mês de abril, não vai acontecer como aquilo que aconteceu aqui, não, tá? Vamos organizar tudo adiantado, porque tá? E vamos vigiar, tá? Amém? E vai ser dia 13, a Santa Ceia, aqui na igreja, pastor, o presidente Jorge vai dar a ceia. Eu não vou estar aqui com os irmãos, tá? Que eu vou estar em plantão, só vou estar dia 14, segunda-feira, né? Para levar a ceia dos irmãos em P8. Mas como eu lembro do irmão João, tem que ser, saí de casa era às 4h da tarde. Aí eu fui lá, onde demora bastante, fiquei esperando, começou a chover. Aí agora mais uma linha ali, mas só que o pai não estava dormindo já, aí não chegava acordado aqui. Aí então eu marquei para quinta-feira para levar a ceia da irmã. Amém? Quando eu chegar aqui na igreja aí, deixar a ceia da irmã. Amém? Quem está entendendo da glória a Deus? Quem entendeu os avisos da glória a Jesus? É só 4 domingos, esse é 5, né? Amém? E mais um domingo sobrando, né? Amém? Dia 23 o batismo mais água. Por enquanto não tem ninguém, né? Batizar, né? Vai ser o batismo lá no São Bernardo do Campo, ali no grupo dos balneários, né? Ali onde é feito o batismo na igreja, aqui no campo. É um lugar amplo, um lugar bom, irmão. Você chega lá. Tem um lugar separado para você, né? Você pode levar um lanche, levar qualquer coisa. Tem gente que leva até café, leva bolo, leva tudo. Quando termina o batismo lá, ó. Fazer um lazerzinho lá, ó. Né? Tem as mesinhas lá, senta lá e faz lanche lá. Amém? É gostoso lá. Eu fui lá no batismo, que a gente levou os irmãos para batizar lá, em Cangaíba. E foi uma bênção lá o batismo lá, em nome de Jesus, amém? Eu não vou poder estar lá com o tempo né? Quando eu tenho pastor, eu não vou poder não, fica tranquilo, amém? Quem entendeu os avisos da glória de Deus? Quem entendeu a mensagem da glória de Jesus, lembrando que então nosso congresso dia 22 e 23 é oração de ayuno. Hermanas, oración, hermano, también oración en el mundo, hermano. La lluvia en la casa, la lluvia de Dios, hermano, sobre este congreso. Oh, glória. Que Deus abençoe o pastor Manuel, Deus abençoe a vida dele, né? Tem quantos anos? 82 anos, é uma criança, né? É um menino, né? E amanhã eu estou ficando mais novo amanhã. Maravilha, hein? Ficando mais novo amanhã, dia 12. Amém? Vou fazer uma oração com a fé, levanta a tua mão. Começa dando glória, glória, glória a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, agradecemos a Ti, ó Pai, neste culto, ó Deus, pelas palavras maravilhosas, Senhor. Pelo Teu servo, pastor Manuel, sua esposa, ó Deus, que recebemos a Ele poderosamente. Deus, eu abençoe os irmãos, também. Eu abençoe o congresso, a festividade, do dia 22 e 23, ó Pai, desse mês de março. Ó Deus, abençoe as campanhas reveladas, as campanhas de oração, as campanhas de jejum, ó Deus. Que o Senhor venha abençoar grandemente, ó Pai. Que o Senhor venha operar milagre e maravilha. Amém. Diga assim comigo, a paz do Senhor Jesus.